Faça isto e nunca mais se sinta irreconhecível. Estoicismo. Você já se sentiu perdido em meio a tantas expectativas? A vida moderna pode fazer com que você se sinta como um estranho em sua própria história. O estoicismo é uma filosofia que pode reorientar essa sensação. Um dos princípios fundamentais é focar no que você pode, controlar e aceitar o que não pode. Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Imagine que você acorda um dia e se sente sobrecarregado. As mensagens de trabalho começam a chegar. Seu chefe está impaciente e amigos cobram a sua atenção. Você sente a pressão aumentar e as emoções fugirem do seu controle. Em vez de se deixar levar por essa onda de ansiedade, você respira fundo e se lembra da lição estoica. Você decide dar um passo atrás. O que eu realmente posso controlar aqui? Você se dá conta de que pode decidir sua reação, a forma como lida com as cobranças. Ao invés de discutir com seu chefe sobre prazos impossíveis, optar por assumir uma atitude calma e propor uma solução. Essa escolha transforma a situação. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Agora, pare um momento e reflita. Como você reage quando se sente pressionado? Você deixa que as críticas dos outros moldem sua autopercepção? Que tal pensar em momentos em que você poderia ter respondido de maneira diferente, com mais clareza e serenidade? Cada resposta é uma oportunidade de prática, não um erro a ser evitado. O que você faria se pudesse mudar a sua forma de encarar os desafios do dia a dia? Você conseguiria se desapegar da necessidade de agradar a todos e focar no que realmente lhe traz paz? Nas próximas 24 horas, faça um esforço consciente para aplicar essa perspectiva estoica. Enfrente uma situação específica em que você sente que está à mercê das opiniões alheias. Pratique o desapego e observe como isso pode transformar seu estado emocional e sua relação com os outros. Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você já parou para pensar no que realmente importa no seu dia a dia? A vida é cheia de ruídos e às vezes esses ruídos são tão altos que nos esquecemos do que realmente vale a pena. O estoicismo pode nos ajudar a filtrar essas vozes e a enxergar com mais clareza. Imagine que você está em uma fila, esperando o seu café pela manhã. As pessoas ao seu redor estão apressadas, olhando para os seus celulares, impacientes com a demora. Você respira fundo e, em vez de se deixar levar pela frustração, lembra do que Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam. E se, ao invés de se irritar, você visse essa situação como uma oportunidade, uma chance de praticar a paciência? Nesse momento, você percebe que não controla o atraso do café, mas pode controlar sua reação. Então decide relaxar os ombros e aproveitar a chance de observar as pessoas, de ouvir as conversas ao seu redor. Uma pequena prática cotidiana se transforma em um instante de clareza e paz. Você começa a ver o mundo ao seu redor com mais leveza, como se tivesse tirado um peso das costas. Agora vamos mais fundo. O verdadeiro obstáculo que muitos enfrentam é a luta interna entre a expectativa social e a nossa essência. Deixe-me te perguntar,
Você se sente pressionado a se encaixar em um molde que não lhe representa? Quantas vezes você diz sim para agradar os outros, mesmo quando isso te fere? Reconhecer essas pressões é o primeiro passo para a libertação. Muitas vezes, somos espelhos das expectativas que nos cercam, dos amigos, do trabalho, da sociedade. Mas e se você deixasse isso para trás? E se você começasse a se perguntar: o que é que eu realmente quero? Pense nos momentos em que você se sentiu verdadeiramente feliz. O que estava fazendo? Estava sendo você mesmo, sem a necessidade de aprovação alheia. O estoicismo nos convida a questionar onde depositamos nosso valor. O que você acha que a vida ofereceria se você parasse de buscar a validação dos outros? Sua essência não é moldada pelas opiniões alheias. Ela é única. Quando você abraça isso, começa a viver de maneira mais autêntica. Você não é uma folha ao vento, mas uma rocha firme diante das tempestades da vida. Pratique isso hoje. Olhe para a sua rotina e identifique uma situação em que costuma se deixar levar pelas expectativas dos outros. E na próxima vez que isso acontecer, pergunte-se: estou vivendo por mim ou por eles? É hora de dar passos em direção à sua verdadeira essência. O estoicismo não é uma fuga, mas um convite à liberdade interior. Como você pode exercer mais controle sobre a sua própria narrativa? Quais pequenos ajustes você pode fazer para ouvir sua voz interna em vez do barulho exterior? E como você verá essa liberdade se você depender do olhar dos outros? Pense sobre isso e comece a jornada, um momento de cada vez. O que vem em seguida na sua vida? É hora de descobrir. Capítulo 2 de Orientação Estoica. Agora que você começou a explorar essa liberdade interna, é hora de aprofundar um pouco mais. Vamos falar sobre a prática do desapego emocional. Isso pode parecer difícil à primeira vista, mas é um passo poderoso para viver de forma mais leve e autêntica. Imagine-se em uma situação comum. Você publica uma foto nas redes sociais e espera os likes e comentários legais de amigos. Mas não é isso que acontece. Você começa a se sentir ansioso e inseguro. Aqui está uma chance para aplicar o que aprendeu. Em vez de se deixar levar, pare e pense: o que eu realmente posso controlar aqui? A resposta é clara: sua reação. Você pode escolher como se sente, independentemente da aprovação dos outros. Às vezes, desapegar não significa ignorar o que os outros pensam. Em vez disso, significa valorizar sua própria opinião acima de tudo. E sim, isso pode ser libertador. Ao perceber que sua autoimagem não depende das redes sociais, você abre espaço para um sentimento genuíno de satisfação. Vamos dar um passo além. Você já parou para pensar nas comparações que fazem com que você se sinta inferior? Correria do dia a dia. Estamos sempre medindo nosso sucesso com o de outrem. Se alguém publica uma conquista, você se permite sentir que não está à altura? Isso é um sinal de que você precisa de um momento de reflexão. Lembre-se de que cada um tem sua própria jornada. O que vemos na tela não é a totalidade da vida. É um pedaço, muitas vezes polido e editado. Então, quando começar a sentir que não está sendo bom o suficiente, pare. Pergunte-se: o que realmente importa para mim? Foque nos seus objetivos, nas suas conquistas. Cada pequeno passo que você dá é um triunfo, não importa como se compara ao dos outros. Reflita sobre os seus valores. O que faz você se sentir bem? Pode ser um hobby, um tempo com amigos ou até mesmo um momento de silêncio para ler um livro.
O estoicismo nos ensina a investir nosso tempo no que realmente nos traz alegria. Pergunte-se: estou vivendo a vida que eu quero? Se a resposta for não, é hora de fazer mudanças. Use seu tempo da melhor forma e abrace o que realmente importa para você. Na próxima vez que sentir a pressão da opinião alheia, respire fundo. Lembre-se do que você aprendeu sobre o controle. Pratique esse desapego. Isso não significa que você não deve ouvir ou considerar os outros, mas sim que a sua voz interna deve ser a mais alta. O que você gostaria de fazer se não se sentisse aprisionado pelas expectativas de terceiros? E aqui vai um desafio. Nas próximas 48 horas, cada vez que a comparação surgir, escreva em um caderno algo positivo sobre si mesmo. Listar suas qualidades e conquistas pode ser um grande impulso para a autoconfiança. Olhar para suas realizações vai te lembrar de que você caminha em um caminho único e valioso. Estamos todos juntos nessa jornada. Pequenas mudanças diárias podem levar a grandes transformações. Então, quando a mente ficar tumultuada com as vozes externas, lembre-se do seu valor. Você é mais forte do que pensa e capaz de viver a vida que realmente deseja. Então, como você vai aplicar isso em sua vida agora? Cada dia é uma nova oportunidade. Reflita, respire e siga em frente. O caminho está apenas começando. O que vem a seguir? Vamos descobrir juntos. Capítulo 3 de Orientação Estoica. Agora que você começou a notar como suas reações podem mudar tudo, vamos explorar outra ferramenta poderosa do estoicismo: a prática da gratidão. Essa prática simples pode ser um farol em dias nublados e ajuda a mudar nossa perspectiva sobre a vida. Pense em um dia comum, quando as coisas não saem como planejado. Você acorda atrasado, pega um trânsito horrível e, ao chegar ao trabalho, percebe que esqueceu a apresentação em casa. A frustração pode facilmente tomar conta. Mas e se, ao invés de se deixar levar por essa tempestade emocional, você respirar fundo e pensar: o que eu posso agradecer hoje? Talvez você possa agradecer pelo café que você tomou antes de sair, pela oportunidade de aprender com os desafios ou até mesmo por ter um emprego. A gratidão pode mudar a forma como olhamos para problemas. Ao invés de focar no negativo, você começa a buscar o que traz alegria. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas sim enriquecê-las com um olhar mais positivo. A cada dia, faça uma pausa e identifique 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como uma conversa com um amigo, o almoço que você comeu, ou até mesmo a beleza do dia lá fora. Escrever isso em um diário de gratidão pode fortalecer ainda mais esse hábito. Com o tempo, você vai notar como sua perspectiva muda e como desafios parecem menores. Outra questão importante a abordar é a necessidade de controle. Muitas vezes, nos deixamos levar por situações que estão além do nosso domínio, gastando energia em coisas que não podemos mudar. Um exemplo clássico é o clima. Se um dia chuvoso chega justo quando você planejava se encontrar com os amigos, pode ser frustrante. Mas e se você decidir ver a chuva como uma oportunidade de ficar em casa e relaxar, ou de fazer algo novo? Aprender a soltar o controle é um passo valioso no estoicismo. Você não precisa ter tudo sob controle o tempo todo. A vida é cheia de surpresas, e muitas delas podem ser boas. Quando você aceita que algumas coisas estão além de você, há uma leveza que vem junto. Essa leveza permite que você se concentre no que realmente importa, suas reações e atitudes. Então, comece a observar como você reage ao que não pode controlar. É difícil, certo? Mas a prática leva à perfeição. Tente dizer: está tudo bem,
quando algo não sai como você esperava. Isso pode parecer um pequeno gesto, mas pode liberar uma carga enorme de estresse. E aqui vai mais um desafio. Nas próximas 72 horas, sempre que você se sentir ansioso ou frustrado, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, respire fundo e lembre-se de que você pode escolher como reagir. Deixe as emoções serem apenas isso, emoções. Elas não definem quem você é. Para encerrar, lembre-se de que o estoicismo nos ensina a viver de maneira consciente. Em vez de simplesmente reagir, escolha a forma como você quer viver. Você é o autor da sua história, e a cada dia tem a chance de reescrever o roteiro. O que vem a seguir? Vamos juntos para o próximo capítulo da sua jornada estoica. A liberdade interior está logo ali, esperando por você. Capítulo 4 de Orientação Estoica. Agora que você já está praticando a gratidão e percebendo o valor de controlar suas reações, vamos abordar outro aspecto importante do estoicismo: a aceitação. Essa prática pode trazer muita paz interior e ajuda a lidar com conflitos e decepções da vida. Imagine que você tem um dia planejado. Tudo parece perfeito, mas algo inesperado acontece. Um amigo cancela um encontro. O plano que você esperava pode não acontecer mais. A frustração pode ser grande, mas agora você sabe que pode escolher como reagir. A aceitação não significa que você não se importa ou que não sente tristeza. Significa entender que algumas coisas estão além do seu controle. Quando você aceita o que não pode mudar, começa a abrir espaço para novas possibilidades. O que pode parecer um fim é, na verdade, uma oportunidade disfarçada. Por exemplo, e se você olhasse esse tempo livre para fazer algo que adia há muito tempo? Ler um livro, assistir a um filme ou até mesmo explorar um novo hobby. O que parecia uma decepção pode se transformar em um momento de autodescoberta. É fácil focar na negatividade, mas você já parou para notar quantas coisas boas ainda estão presentes em um dia que dá errado? Pode ser uma ligação inesperada de um amigo ou o sol brilhando, mesmo que você não tenha feito o que planejou. Praticar a aceitação ajuda a ver que sempre há algo para agradecer. Uma técnica estoica que pode ajudá-lo é a reflexão diária. Antes de dormir, reserve alguns minutos para pensar sobre o seu dia. O que aconteceu que você não esperava? Como você reagiu? O que poderá fazer de diferente na próxima vez? Essa prática ajuda a internalizar a aceitação e torna mais fácil lidar com situações difíceis conforme o tempo passa. Agora, um novo desafio. Durante a próxima semana, cada vez que algo sair do seu controle, pratique a aceitação. Ao invés de ficar frustrado, pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? Tente ver a situação sob uma nova luz. Isso pode transformar um aborrecimento em uma valiosa lição. Um exemplo simples: você está no trânsito e se atrasa para um compromisso. Em vez de se deixar levar pela irritação, respire fundo e pense: o que eu posso fazer neste momento? Você pode ouvir uma música que gosta, um podcast interessante, ou mesmo aproveitar para refletir sobre seus pensamentos. Isso muda tudo. A aceitação é uma prática diária. Quanto mais você a exerce, mais fácil se torna. E lembre-se, não se trata de ser passivo ou aceitar tudo sem questionar. É mais sobre encontrar paz em meio ao caos. É escolher a sua resposta diante das circunstâncias. Agora, que tal refletir sobre a ideia de que tudo acontece por uma razão?
Algumas experiências podem ser desafiadoras, mas podem nos ensinar algo importante. Ao aprender a aceitar o que não podemos mudar, nos tornamos mais fortes e resilientes. Em cada desafio existe um aprendizado. Este capítulo é sobre soltar as amarras do controle e abraçar a vida como ela se apresenta. Aceitar não é fraqueza, é a verdadeira força. Como você pode aplicar isso em sua vida agora? Com essa mentalidade, você ficará mais leve e mais capaz de lidar com a montanha-russa de emoções que é viver. No próximo capítulo, vamos explorar o poder do foco e como direcionar sua energia para o que realmente importa. A jornada está longe de ser fácil, mas cada passo que você dá é uma conquista. Vamos juntos nessa caminhada. O que vem a seguir é um passo importante na sua evolução estoica. Conforme ele seguia adiante em sua jornada, as lições do estoicismo começaram a fazer parte de sua vida. Ele havia praticado a gratidão, exercitado a aceitação e passado a observar suas reações. Contudo, um desafio se aproximava, um teste que poderia abalar sua nova perspectiva. Em um dia qualquer, enquanto se preparava para uma apresentação importante, seu chefe o chamou para uma reunião de última hora. O coração dele disparou. As críticas e expectativas pareciam pesar como nunca. Ele havia se esforçado tanto para estar pronto e agora tudo parecia ameaçado. Nesse momento, a ansiedade surgiu novamente. Mas ele se lembrou. Respirou fundo, fechou os olhos por um instante e se lembrou das palavras de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ele decidiu não deixar a pressão externa moldar sua percepção. Era hora de um teste real da aceitação. O que ele poderia controlar? A resposta era clara: sua reação e sua atitude. Ao entrar na sala de reuniões, ele se sentiu um pouco mais calmo. As expectativas seriam desafiadoras, mas ele estava preparado para enfrentar. Durante a apresentação, a tensão era palpável. Os olhares expectantes de seus colegas pareciam punitivos, mas em vez de se perder em suas inseguranças, ele focou na mensagem que tinha para compartilhar. As palavras saíram com clareza e confiança. E mesmo quando alguém fez uma pergunta difícil, ele conseguiu manter a compostura. Ele não estava ali para agradar a todos, mas para transmitir a sua verdade. E essa entrega fez toda a diferença. Ao final, em vez de críticas, ele recebeu elogios. Uma onda de alívio e gratidão o envolveu. Ele percebeu como a aceitação o havia libertado da ansiedade. Nas semanas seguintes, ele aplicou tudo o que aprendera. Ao se deparar com situações difíceis, como divergências de opiniões com amigos ou críticas no trabalho, ele se lembrava do desapego emocional. Uma vez, teve um desentendimento com um amigo próximo. Em vez de reagir impulsivamente, ele optou por dialogar com calma. A conversa não só resolveu a disputa, como fortaleceu a amizade. Ele começou a ver as dificuldades como oportunidades para crescer e aprender. Essa nova perspectiva fez com que sua relação com a vida mudasse completamente. O mundo ao seu redor parecia mais leve, e ele se sentia fortalecido. Pelas próprias decisões, as vozes externas perderam o poder que antes tinham sobre ele. A gratidão se tornou uma prática diária. A cada manhã, ele anotava 3 coisas pelas quais era grato. Descobriu que até os pequenos momentos, como um café quente ou um sorriso de um estranho, tinham muito valor. Ele se via como um protagonista em sua própria história. Não era mais um objeto nas mãos do destino, mas sim um autor que escrevia seu roteiro. Por fim, um grande evento estava prestes a acontecer.
Ele seria convidado a falar em uma conferência sobre as lições do estoicismo. Nervosismo voltou a surgir, mas ele lembrou do que havia aprendido. Que poderia controlar era sua preparação e a emoção que sentia. Ele se lembrou de cada desafio que enfrentara e de tudo que conquistara. Com aquele pensamento, tomou coragem. No palco, as luzes brilhantes o deixaram um pouco desorientado. Mas assim que começou a falar, tudo se minucializou. Compartilhou suas experiências, seu aprendizado sobre a aceitação. E a prática da gratidão. O público se conectou profundamente. Ele viu olhares de reconhecimento, sorrisos e até lágrimas de emoção. Ao final, uma ovação calorosa o aguardava. Ele mal podia acreditar na transformação que experimentara. A história que antes o oprimia, agora se tornara um testemunho de superação e autodescoberta. Ele tinha encontrado a liberdade interior que buscava e sabia que a jornada não parava ali. O estoicismo se tornara parte dele, uma lâmpada navegando na escuridão dos desafios da vida. O que viria a seguir? Um mundo de possibilidades. Ele estava pronto para enfrentar a vida de frente, com serenidade e convicção. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.